Olá, pessoas! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre variedade linguística. Por que eu escolhi falar sobre esse tema, variedade linguística? Por que ele é importante para os meus estudos de gramática e para os meus estudos que eu vou fazer para o Enem? Veja só, pessoas, a variedade linguística é um tema muito recorrente no Enem. Isso porque o Enem quer que nós percebamos que a língua, ela não é estática, ou seja, ela não está parada no tempo. Ela vai se modificando assim como a sociedade. Um exemplo disso é fotografia, escrito de antigamente, e foto, hoje em dia. Tem o mesmo significado da palavra, mas a escrita é totalmente diferente. Não só a escrita, a oralidade também. O que é isso então, professora? Por que os meus avós falam algumas coisas que eu não consigo entender? Por que eu falo umas coisas que ele não consegue entender? Ou melhor, aqui onde eu tô, tem a gíria rangangan, que em muitos outros lugares ninguém sabe o que é, ou nem existe, ou ainda tem outro significado. Bom, isso acontece justamente por conta da variedade ou da variação linguística. A língua, ela não é a mesma em todos os lugares. Ela vai se modificando historicamente, dos nossos avós para nós, geograficamente, de um estado para o outro, socialmente, dependendo da classe econômica que você está, você tem um dialeto, uma gíria diferente. Essa variedade vai nos lembrar que não existe certo e errado na língua. Isso mesmo, não existe certo e errado. Professora, e quando minha mãe dava os cascudão e falava, fala direito, menino, tá falando errado. Bom, aqui quem fala é uma professora, não uma mãe. Talvez eu corrigiria também. Mas na gramática, na língua portuguesa, nós não podemos definir como certo ou errado. O que nós temos é adequado e inadequado. Então, quando você fala de maneira, abre aspas, errada, na verdade não é errado, só é inadequado para aquele momento. Por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego, chega lá e fala, e aí, meu, beleza, vim para ver o trampo. Não é que tá errado, talvez no seu meio, talvez entre os seus amigos, todo mundo vai entender, mas naquela ocasião é inadequado. Você não poderia estar usando para aquele momento, daquele jeito. O que o Enem vai nos pedir quanto a isso? Variedade e variação linguística. Bom, a primeira coisa que ele vai nos pedir geralmente é que nós conheçamos essa distinção. A segunda coisa é ler textos, ok? E olha só, a gente também tem variedade nos textos. Texto não é só escrito, uma imagem é um texto, ok? Algo oralizado é um texto, uma charge é um texto, tá? Então ele vai nos pedir que nós possamos entender essas diversas formas de variedade. Às vezes vai nos trazer textos que são regionais, que são de algum lugar específico, para que nós possamos analisar e compreender que não tem certo ou errado, tem adequado e inadequado. E aí, quando nós falamos de variedade ou variação linguística, nós temos uma divisão na gramática, que é a gramática interna e a gramática normativa. A gramática interna é a que nós aprendemos. Ninguém precisa saber escrever para saber se comunicar, ninguém precisa saber escrever para saber viver em sociedade e falar. Isso significa que há uma gramática interna que nós desenvolvemos ao aprender a língua, ao crescer em um país, ao crescer em uma região. Às vezes nós vamos inclusive escrever, mas sem tantos conhecimentos gramaticais, e aí a gente vai acabar cometendo alguns deslizes. Agora, a gramática normativa é a gramática que vai levar em consideração todos os aspectos e todas as normas da língua, tá? Então, variação linguística, ela vai entrar isso. O que eu falo com os meus amigos, o que eu falo na minha casa, gramática interna. Quando eu vou escrever, quando eu vou para um local que exige uma linguagem mais rebuscada, gramática normativa. E veja bem o que eu falei. Quando eu vou escrever, eu não disse quando eu vou escrever para o serviço, quando eu vou escrever uma redação, eu disse quando eu vou escrever. Isso significa, pessoas, que nós temos que exercitar a gramática normativa, que é aquela toda cheia de regras, todas as vezes que nós escrevemos. Todas. E é por isso que o Enem vai se basear na gramática normativa.
tá bem? Fique atento a isso. Variedade ou variação linguística, certo e errado. Certo e errado não. Adequado e inadequado. Pense sobre isso e quer uma dica para o Enem que é muito valiosa? Dá uma lida em alguns textos, talvez até literário, é a minha sugestão, que são de outras regiões, para você conhecer um pouquinho do vocabulário, perceber as distinções que tem com a sua língua, tá bem? Bom, por hoje foi só. Um beijo, até o próximo vídeo, até mais. Lembra de curtir e compartilhar, ok? Beijo, tchau!